Boa tarde de novo. Nossa, se o primeiro estava desanimado, esse... Boa tarde. Isso. Boa tarde. Ufa. Final de dia, happy hour começando. É para vocês estarem mais animadas ainda. Isso. Agora sim. De novo, estamos aqui. Hoje é um dia bem de mulheres no lounge, hein, Fred? Não há concorrência. Não há, a gente se organiza. Vamos aqui para o nosso segundo bate-papo. Agora um bate-papo mais específico. Cadê? Vamos mostrar, né? A gente não conseguiu colocar. A gente está recebendo aqui hoje as autoras de um livro que é um best-seller. A maioria das mulheres conhecem. Eu já conhecia bastante. Depois que eu conheci vocês, eu matei todas as minhas curiosidades e trouxe as meninas aqui para matar a curiosidade de vocês também. Muito egoísmo meu, fica só para mim. O livro chama Uma Sobe, Puxa a Outra. Por isso, Uma Tarde de Mulheres. Fala exatamente dos desafios, das experiências que essas autoras que vieram aqui hoje, vão nos contar acerca de vivências que elas tiveram relacionados aos desafios das mulheres, mesmo, tanto na vida pessoal quanto profissional. E aí o livro está na sua terceira impressão. Ele foi lançado... Me corrijam? Mas eu acho que eu fiz o dever de casa. Ele foi lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado em Londres, e hoje é o lançamento oficial no Brasil. A partir de hoje, vamos dar o livro como oficialmente lançado no Brasil. Essa terceira impressão. Elas são participantes tanto das edições anteriores, quanto dessa edição aqui também. E elas vão nos contar um pouco de como isso começou e o que essa terceira edição traz para nós. Temos alguns exemplares ali, que não é barato. No final eu vou dizer quanto custa. E aí a negociação é comigo? A gente fecha. Primeiro vamos ver o nível de engajamento, quanto vocês vão gostar do livro. E estou recebendo aqui hoje a Andressa, Vanessa, a Carol e a Ellen. Acertei? Elas vão... o livro ele tem mais autoras, inclusive nós temos aqui a Adriana, temos a Flávia, temos a Fernanda. Uau, decorei todos? Decorei todos. A gente trouxe aqui no palco algumas delas, mas todas estão aqui. Após o bate-papo, a gente vai poder conversar individualmente com cada uma delas também. E aí eu quero que a Andressa e a... você não veio, né, Fê? Tá bom. A Andressa e a Fê vão falar um pouco para a gente de como começou, né? Uma sobe e puxa a outra. Como nasceu a ideia, a iniciativa, como vocês se encontraram, né? A gente falou agora há pouco bastante aqui, um bate-papo que eu gostei bastante, sobre os desafios das mulheres na liderança, e vocês estão um passo à frente, porque vocês já têm isso consolidado, compilado, um termo aí de TI. Conta para nós como tudo começou, né? De onde nasceu a ideia, como vocês se organizaram. Falo eu? Então, o grupo começou, na verdade, com um movimento de mulheres que estavam em Cannes, faz uns 2 anos isso, não? Acho que... Primeiro foi idealizado no South By, mas foi concretizado em Cannes, foi uns meses depois. E eu, pelo menos, entrei bem no início do grupo. A Natasha, Eliane Cassandre, Fábio Raulino... Algumas mulheres se reuniram e decidiram criar um movimento, como diz o nome, né? Uma sobe e puxa a outra. E, na verdade, era justamente essa forma de entrar no grupo. Uma mulher se identificava com outra, puxava, via como podia contribuir, principalmente para o movimento de mulheres. Para a comunidade. Para a nossa comunidade. Tá bom. E o grupo ele começou em junho, foi isso mais ou menos. Quando a gente chegou em dezembro, a gente já tinha mais de 400 mulheres, né, dentro do grupo. A gente estourou o WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Enfim, a gente acabou criando subcomunidades, inclusive a Vanessa coordena uma delas, ela pode falar depois um pouquinho também. Mas a ideia principal do grupo era justamente essa, assim, de que as mulheres pudessem se apoiar. A gente tinha a questão muito da sororidade, muitas mulheres no próprio grupo não eram ouvidas, ou tinham passado por alguma situação, e era como um bate-papo entre mulheres. A gente acabou chegando à conclusão de que realmente a gente precisava de um grupo para que a gente pudesse ter esse apoio, né, de umas apoiar umas às outras. Foi isso aí, né, Fernanda? Foi, e no meu caso pessoal até
Foi um momento da minha vida muito importante, quando eu tinha acabado de engravidar e já tinha tido uma perda gestacional há uns anos anteriores. Então, para mim, assim, o grupo foi uma acolhida geral. Pode se apresentar para nós também, tá? Prazer, eu sou Fernanda Musaner, atuo na área de comunicação e marketing, e também, como a Andressa, entrei desde o início do grupo. Eu entrei já no grupo do South By, que depois virou Cannes, e aí virou uma sobe e puxa a outra. Também a gente está na primeira edição do livro, que foi lançado em março de 2023. E foi, assim, super sucesso. Foi tanto sucesso que vendeu todas as unidades naquela própria noite, que daí eles resolveram fazer o volume 2, que saiu um mês depois. Porque era um negócio assim, mês depois já tinha... Eu estava grávida, meu filho tinha acabado de nascer, já tinha o volume 2, e eu cheguei aí no lançamento. Então, foi super sucesso por conta disso, que as pessoas realmente queriam esse apoio feminino, né? Então, para a gente para mim, pelo menos, foi fundamental, e eu até agradeço no meu capítulo justamente essa parte de apoio que eu tive, que acho que eu só consegui enfrentar todos os desafios que eu estava passando naquele momento porque eu tinha esse grupo. Para mim, realmente, caiu do céu, assim. Na verdade, uma sobe, puxa e segura, né? Exatamente. Se eu entendi bem, é uma comunidade que vocês mantêm esse elo, mantêm esse contato, mantêm essa troca, independente dos momentos em que vocês se reúnem para lançar uma nova edição. Sim, com certeza. A Adriana comentou comigo um pouco antes que ele foi lançado, eu perguntei por que ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos, aí depois ele foi lançado no Consulado de Londres, e agora ele está sendo lançado no Brasil. Ela me contou que muitas de vocês moram nos Estados Unidos. Inclusive, a Ellen, que vai falar agora um pouco, mora na Califórnia, é isso? Sim, eu moro na Califórnia faz 5 anos. E, inclusive, essa mudança foi o tema que eu abordei no capítulo do livro. Aproveita e fala um pouco para nós. Tá ótimo. Acho que cada mulher definiu, né, qual temática trabalhar. E eu refleti muito sobre qual episódio da minha vida. Não é fácil, né? São tantas vivências e tantos desafios nossos como mulheres que foi difícil de escolher. Mas eu optei por escolher um momento que eu tivesse vulnerável, né? Porque a gente tende a contar só as histórias boas, né? O que deu certo, que a gente pode ensinar. E eu falei, não, eu quero contar uma história que eu tenha passado realmente uma dificuldade, para que as mulheres pudessem se identificar, né, e ver que não são só elas, né? Todas nós passamos por momentos assim. E no meu caso foi essa transição, foi uma transição provocada, né, por mim, enfim, foi uma decisão realmente sair do Brasil e passar um tempo fora nos Estados Unidos, mas para isso eu tive que abrir mão de muita coisa, né? E abrir mão de coisas que para mim eram muito relevantes, né, como a minha carreira profissional, enfim. E fiz essa mudança, tirei um sabático aqui, mudei para os Estados Unidos, e as coisas não saíram exatamente como eu tinha imaginado, né? Pelo contrário. Foi pré-pandemia, enfim, acho que todos nós vivemos uma série de dificuldades ao longo desse período, mas para mim foi bem marcante. E acho que transição é uma coisa muito importante para a gente discutir, né? É um momento da vida em que a gente passa por muita solidão, né? Muito triste, é muito angustiante, tem muita incerteza nesse processo. E a gente vai viver cada vez mais incertezas na vida, né? Cada vez mais transições na vida, né? De profissão, de país, enfim, de separações. E é importante a gente aprender a lidar com isso, saber que vai, sim, ser difícil. Que o momento do vazio, da insegurança vai acontecer e que você precisa ter coragem, né, para passar por ele. E, enfim, para mim foi um grande momento de descoberta. Eu, ao invés de olhar para fora, eu olhei para dentro, né, consegui aprender muitas coisas sobre mim. E acho que depois dessa passagem e quando eu realmente resolvi abraçar, sabe a transição, abraçar o vazio, porque se eu preciso viver o vazio, eu vou viver. É que as coisas começaram a acontecer. E de um jeito muito mais legal do que eu tinha imaginado. Nada planejado. Nada planejado. Então, foi esse o tema que eu abordei, assim, a transição de país, mas tentando fazer um link com todas as outras transições que qualquer um de nós vive, né? Está na terceira edição, a sua participação. Está na terceira edição, nessa edição aqui. Entendi. Comentei com a Van também, um pouco antes. Quando eu comentei, a Luciana, que me apresenta vocês, do Bradesco, quando eu comentei com as pessoas que a gente ia ter o lançamento da terceira edição,
sempre comentava assim, uma sobe e puxa a outra, eu conheço esse livro, eu conheço essa iniciativa. Quando eu coloco mesmo no LinkedIn, no Instagram, tem uma rede muito grande. Gente, eu mesma já tinha escutado falar, já tinha visto, e aí, claro, eu tinha muitas curiosidades. E aí eu perguntei para a Van, né, você como autora do livro, o que mudou no seu dia a dia? Porque, né, eu estou falando aqui, falei para vocês se apresentarem, conheci cada uma delas, estou falando de executivas, gerentes, tem CEO, tem jornalista, né, mulheres em várias posições, em vários segmentos. E aí eu perguntei, a partir do momento que você se uniu ao grupo, você tem exemplos, tem casos que você empoderou, que você deu oportunidade para outras mulheres, você conta isso muito bem no livro. O que mudou na sua rotina, o que mudou no seu dia a dia, a partir do momento que eu mesma, quando eu encontrei a primeira que chegou, a gente de pergunta. Né? Como que entra, como que faz, como que funciona, como vocês... Parecia o Globo Repórter. Como vocês conversam, não foi? Não foi? Vivem? Mal me preparei para o painel anterior, de tanta pergunta que eu fiz para a Atri. Então, acho que muita gente tem essa curiosidade. Né? Conta para mim um pouco, para todo mundo, Van. O que mudou no seu dia a dia? Né? Qual o impacto disso? Depois do momento que você aceitou escrever e ser uma autora dessa iniciativa. Eu acho que se apresenta primeiro. Meu nome é Vanessa Simões, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse lado que as meninas falaram de sororidade é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Eu nunca tinha participado de um grupo que realmente ajudasse, apoiasse e tivesse, onde as mulheres estivessem do lado de outras mulheres. Foi o que a Fernanda também colocou, né? Então eu vi isso no livro. Na segunda edição eu fui convidada a escrever e eu não tive coragem de escrever. Porque eu achava, a minha síndrome de impostora me dizia, eu não sou tão boa que nem essas mulheres aqui, eu não vou ter o que falar. Não tem uma história tão legal. Não tem uma história tão legal. E foi incrível para mim escrever, porque eu descobri o valor da minha história. Eu acho que eu me aceitei, e é interessante que o meu trabalho... Eu sou coach, eu desenvolvo pessoas, então o meu trabalho é fazer desenvolvimento de pessoas, e eu tinha esse desafio de olhar para a minha história. E escrever para mim foi sensacional. Esse fim de semana eu estava falando com uma pessoa e falei do livro, e é incrível como as pessoas olham para a gente diferente quando a gente fala que a gente teve coragem de fazer isso, né? Então o livro foi muito importante para mim e para a minha história. E no grupo, que até as meninas comentaram, a gente tem alguns subgrupos dentro do grupo, e eu tenho a liderança de um subgrupo que é para as mulheres que estão em transição de carreira, ou as mulheres que querem mudar. Né? Então, a minha intenção também dentro do grupo é poder ajudar outras mulheres nesse momento, que é uma coisa que eu faço como meu trabalho, mas também poder ajudá-las a descobrirem as suas síndromes da impostora e saírem disso. Né? Então, o grupo também tem me ajudado a ajudar muitas mulheres. Isso me deixa muito feliz também, pessoalmente. O tal do medo que a gente comentou no painel anterior, né? Com certeza. Da impostora. Será que eu consigo? Será que a minha história é tão legal? A comparação também. Aproveita, Van, né, puxa o gancho e conta. Cada uma aborda no livro o seu. Né, eu sou de TI, eu sempre vou puxar um termo técnico. O seu case. Não é o seu case, é a sua história. Não é um case. Cada um aborda a sua história, a sua experiência, aquilo que, né, vocês julgaram válido compartilhar. Aproveita e já conta para nós, né, já que você teve a coragem de expor, sobre o que você falou nessa edição. O meu texto chama O Voo da Borboleta. Eu tenho uma tatuagem de borboleta. Eu gosto muito da borboleta porque Vanessa quer dizer borboleta, né? O significado de Vanessa é borboleta. Então sempre teve um símbolo muito forte para mim, pelo meu nome, por esse símbolo de transformação que tem, né? A borboleta traz. E foi isso que eu contei. Foi a minha jornada de transformação de executiva para empreendedora, uma coisa que eu nunca acreditei que eu poderia fazer, e que eu tive coragem de fazer e que me transformou na borboleta que eu sou hoje. Foi o momento que eu tive coragem de fazer essa transformação na minha carreira, que mudou em tudo. Mudou a minha vida pessoal, mudou a minha relação com a minha família, e é isso que eu conto no livro. Legal, muito bom. Esse livro, vocês iniciaram ele esse final do ano passado? Ele foi publicado, a publicação aconteceu no SXSW desse ano, então foi março.
Isso. E depois que ele foi lançado em Londres? Foi em Londres, acho que 2 semanas atrás, e agora... Em primeiro lugar foi Vale do Silício. Isso. Foi Vale do Silício, depois SXSW, Londres e agora aqui. Tá bom. Carol, pegando o gancho da Van, conta para nós qual foi o tema, qual foi a sua escolha para essa edição do livro. Boa. Aliás, boa tarde a todos. Eu sou Carolina Nucci, sou mentora de negócios em marketing, vendas, CS, sempre com um olhar muito humanizado. Atuo isso de forma solo e também com uma empresa de consultoria e treinamentos. E só para testar aqui o que a Vanessa falou, eu fui uma das pessoas que foi ajudada pela Vanessa. Então, quando eu estava na minha última mudança, a gente fez uma conversa. Foi um momento importante de troca, né? De troca com pessoas que entendem a minha perspectiva também. Então, e eu falo no livro, o título do meu capítulo é De onde tirar forças e coragem para dar o próximo passo. E eu mudei muito de carreira ao longo da minha vida, né? Mudei muito de tipo de carreira. Então, comecei como jornalista, depois virei engenheira química ali, né? E igualzinho, né? Tá. Aí depois fui para o marketing. O marketing, botei um bom meio termo, mas antes de ir para marketing mesmo, fui para vendas. Atuei em B2C, depois para B2B, isso em multinacional. Depois mudei, tornei-me sócia de uma consultoria, fundei uma startup e hoje segui solo minha carreira de empreendedora e abandonei meu sobrenome corporativo. Foram muitas mudanças e eu acho que, com perdão do meu francês, o fator cagaço foi aumentando ao longo do tempo, porque quando eu tinha 16 anos... Tem francês aqui, viu? Gente, peço perdão do meu francês. Mas quando eu tinha meus 16 anos, eu comecei a trabalhar como jornalista, eu fazia tudo. Nossa, topava tudo e todos. Mas quando eu fui, né, tornei-me mãe, e aí a gente vai, né? Eu falo que a gente começa a entrar no dilema da prisão, porque onde a gente está, independentemente se a gente está numa multinacional, uma grande empresa, se a gente está trabalhando solo, se a gente trabalha de casa, fora, a gente está... quando a gente não está bem, a gente se sente numa prisão. E aí a gente olha para fora e aí a gente fala, que delícia lá fora, grama verdinha, as pessoas sorrindo, tal, quero sair. Mas, por outro lado, eu conheço meus companheiros de cela, eles são ótimos, né? Então, tem banho de sol, tem almoço, tem janta. Me falaram que iam me promover para uma cela com vista para o pátio. Vou ficar, porque é uma delícia, gente. A prisão é confortável. A zona de conforto é uma delícia. Então, você criar coragem para dar um novo passo, seja ele um passo que você quer dar versus o que você é imposto a dar, de uma forma ou de outra, você precisa ter coragem para fazer isso. E ao longo da minha carreira, da minha vida, eu tive que viver essas mudanças e eu compartilho um pouco sobre isso, sobre como enfrentar esse dilema da prisão, onde quer que você esteja, na mudança que é imposta, naquela que é desejada na carreira e na vida. Legal. E aí eu refaço a pergunta que eu fiz para a Van. O que mudou no seu dia a dia a partir do momento que você publicou, né? Como eu falei, é um livro bem conhecido, bem divulgado, né? As pessoas, elas te param, elas perguntam. Eu já quero perguntar mais sobre essa experiência específica, não que eu esteja na prisão, mas a gente já fica curioso. Claro, mas a mudança ela pode ser uma mudança de vida pessoal, né? Uma mudança que a gente quer, enfim, qualquer mudança na nossa vida, até a Ellen falou também de um momento de transição, acho que a lógica é a mesma. Mas falando, eu entrei no grupo em maio do ano passado e eu conheci 5 mulheres que publicaram o primeiro livro, e foi a Natasha, a Cris, a Bruna, né? Então, enfim, eu vi no Web Summit um evento de lançamento. E eu me apaixonei, eu falei, gente, é isso, chorei junto, ouvi as histórias, estava lá, nossa, humilhada, chorando junto. Eu falei, gente, me conectei, é isso. E aí eu conversei e, de repente, eu tive uma acolhida de pessoas que nunca viram minha cara antes na vida, né? E, de repente, a gente se conectou, e aí a gente... né, começou a conversar, falou, acho que faz sentido, né, você se candidatar para fazer parte do livro, etc. Então, do grupo, né, não especificamente. O livro, acho que é uma consequência da sororidade que ela tem no grupo, né? E então fiz parte da comunidade. Para mim, hoje, o maior valor é nas conexões que a gente tem aqui, cada história, assim, e cada pessoa, de puxar e ser puxada, de ouvir e ser ouvida, das trocas que a gente tem ali. Então, para mim, são muito valiosas. E após o lançamento do livro, acho que não foi acho que não é o caso das pessoas. Mas quando você fala, eu faço parte,
Fala, pô, que legal, me conta mais, eu quero saber, me conta a sua história. E como a Vanessa falou, se apropriar da sua história dessa forma é muito poderoso. Eu acredito que a escrita cura, a palavra cura. Organizar a sua linha de raciocínio em palavras tem um poder enorme de você realmente se organizar. Então, a escrita foi muito poderosa para mim nesse sentido e segue sendo, porque gosto muito de escrever. Posso adicionar uma questão aqui? Acho que ao escrever, a gente passa a editar a sua própria história, né? Porque nós mesmos contamos histórias para nós mesmos, né? De situações que eventualmente nem aconteceram, não aconteceram daquela forma, né? Você repassa, você acaba criando. Parar, refletir, entender aquela história, entender o que estava por trás. Escrever é um exercício de reflexão muito poderoso. Então, eu percebi que várias mulheres, né, no próprio grupo discutiram essa reflexão prévia, né? Sobre o que eu vou escrever, como eu vou escrever. Então, teve um poder assim, relevante, acho que para cada uma de nós. Uma das coisas que aconteceu também no processo do livro, que eu achei que foi a parte mais interessante, a gente estava no SXSW e a gente acabou levando só os bonecos, porque o livro não estava pronto. A impressão do livro ia sair, o nosso lançamento ia ser em... A gente tinha um só, né? 27 de março, né? E o SXSW foi naquela semana ali de 10 a 15. Então a gente acabou viajaram e fizeram nós fizemos o lançamento lá, mas era só com boneco. Então ele só tinha capa e o livro era todo branco. E a gente só tinha 3 bonecos. Então era uma preocupação incrível, né, para ninguém levar os bonecos do livro, porque a gente precisava ainda divulgar o livro. Enfim, a gente tinha um tour para fazer de divulgação. E na época até a Cris Pelágio estava à frente do livro. E eu lembro que eu fiquei responsável por um dos livros. E o livro sumiu. Óbvio que o livro sumiu. E aí era, imagina, né? A gente estava no meio de um evento e daqui a pouco eu encontro o livro. Né? Eu vi uma menina com o livro e eu fui atrás. Disse, olha só, o livro é só um boneco. Como tu pode ver, o livro tá todo em branco. Dentro ela assim, eu peguei o livro pelo seguinte, como ali falava que era histórias de mulheres reais, eu achei que era para eu escrever a minha história. E aí, a partir disso, eu me arrepiei até porque realmente foi um lance muito importante para a gente, que a gente estava num processo, o primeiro livro foi, pelo menos eu estava desde o primeiro, foi um lance mesmo de processo, assim, de uma união, era no meio do carnaval, então muita gente teve que se privar das coisas, a minha filha estava com 2 meses, né? Minha filha estava com 2 meses, a minha filha foi diagnosticada quando nasceu com síndrome de Down. Ela não tem síndrome de Down, mas eu vivi durante 4 a 6 meses a minha filha vivendo uma maternidade com uma criança com síndrome de Down. Então, eu estava num momento bem difícil, né? E, então, para a gente foi muito importante tudo que acontecia no livro. E aquilo ali, a partir dali, eu lembro que a Cris ligou pro sogro dela, que era o dono da editora, e disse, para tudo, porque a gente precisa colocar mais páginas no final do livro, porque as nossas histórias, elas realmente precisam fazer diferença na vida de outras mulheres, para que elas também possam contar a sua própria história. Então, a partir dali, foi do nosso primeiro livro, e dessa situação foi que a gente colocou mais páginas no livro para que outras mulheres pudessem também contar a sua própria história. Páginas em branco. Páginas em branco. Gostei muito. E eu fiquei com mais uma curiosidade agora e vou abrir até para as perguntas. Se eu entendi bem, vocês mantêm o fórum de vocês. O livro, ele é um resultado. Ele é um resultado a partir do momento que vocês desejam escrever e compartilhar e publicar isso para o mundo. Mas vocês têm um grupo, né? Conta para a gente, né, quem de vocês tem maior propriedade. Como que funciona o dia a dia, essa comunidade, os encontros, as conversas? Como que é isso? Até porque, na sequência, a próxima pergunta, com certeza, é como participar. Não é isso, Shirley? Como participar, como fazer parte, né? Já quero... conta para nós, como que é a rotina de vocês fora o livro, do grupo? O grupo é um grupo no WhatsApp, que tem ali 5 ou 6 subgrupos, agora eu não lembro exatamente, mas 5 ou 6 subgrupos. Então, esse que eu falei, como eu comentei para vocês, de transição de carreira, um de saúde mental... um de Mulheres no Conselho. Mulheres em Conselho, outro de Mulheres em Finanças, outro de sustentabilidade. Saúde mental eu falei. Basicamente isso. As mulheres se engajam nesses subgrupos quando se interessam sobre os temas.
E a gente busca organizar eventos presenciais ou virtuais. Cada um desses subgrupos tem os seus eventos virtuais e a gente tenta organizar eventos presenciais nos temas que fizerem sentido para o grupo naquele momento, né? Então, por exemplo... No Brasil, fora do Brasil, dependendo... Normalmente, os eventos são online ou fisicamente aqui, né? Então, por exemplo, 2 semanas atrás, a gente teve um para falar de menopausa, né? Porque muitas das mulheres estão nessa fase da vida. Então, para explicar... Então, são temáticas gerais, tá, gente? Não é só a temática de trabalho e de carreira. E eu queria só complementar uma coisa, que eu acho que isso, para mim, faz toda a diferença no grupo. É que as pessoas realmente querem ajudar as outras. Então, quando você entra, você fala, qual é o seu superpoder? Eu trabalho com isso, isso e isso. Todo mundo se apresenta. E aí, no final, você está precisando de alguma coisa? Outro dia eu tinha colocado, eu estava no momento de transição também de carreira. Eu falei, olha, gente, estou procurando um headhunter, enfim, blá, blá, blá. Chove mensagem no privado, entendeu? Qualquer coisa que você pede, todo mundo se mobiliza. Tem candidato de TI lá? E eu acho que isso aqui é incrível, sabe? Posso divulgar vagas da ACT? Com certeza. E fora que são pessoas que muitas das vezes você não conhece pessoalmente. Eu mesma conhecia a Ellen, eu não conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora, e parece que você já falou tanto, que você está numa relação assim, de super amizade, confidencialidade. Às vezes você abre detalhes da sua vida para que as pessoas possam te ajudar, e de repente você nunca viu a pessoa pessoalmente, né? É muito bonito isso. Muito bom. Eu já estou apaixonada, já. Acho que eu só queria acrescentar uma coisa. No painel anterior, falou-se muito de rede de apoio, né? E para nós mulheres, às vezes, é difícil encontrar uma rede de apoio que consiga entender, né? Ou que consiga compartilhar das mesmas angústias, ou dar uma dica relevante. Acho que esse grupo, pela sua pluralidade, ele acaba cumprindo esse papel, né? De ser uma rede de apoio para várias de nós, e profissional e pessoal. Muito bom. Foi bom que vocês conseguiram participar do painel anterior e ver que a gente tem um ponto de convergência muito grande, né? Tanto as iniciativas que a gente conversou aqui com as executivas que participaram com a gente, iniciativas da ACT, inclusive, a gente tem, né, bastante coisa para conversar. Vou querer conversar mais com vocês. Acho que estendo esse agradecimento à Luciana, já puxando aqui para o nosso encerramento. Acho que nada acontece por acaso. Eu estou apaixonada pela Lu, ela fala mais que eu. Encontrei alguém que fala mais que eu, gente. Isso é raro. E já estou super grata por esse encontro, estou super grata por conhecê-las. Agradeço por vocês terem escolhido a ACT para estar aqui com a gente. A gente vai estender aqui, a gente vai ter um happy hour, e vocês estão convidadas a ficar. E com certeza a gente vai poder falar bastante e das nossas experiências. Tem muita similaridade aí, viu? Mas eu não falo tanto assim, não. Quero despedir, quero agradecer mais esse painel. A gente pode ter outros encontros, a gente pode fazer, inclusive, lá no ambiente da ACT. O fato da luta no Bradesco, a gente vai manter um contato muito forte. E aí eu passo para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Bia, Grace? Cadê a Valéria? Valéria? Acho que a Van pode ir já iniciando aqui, puxando para o encerramento, explica como que funciona para participar, caso elas tenham interesse. Para participar, a gente tem uma ficha que as pessoas preenchem, tem ali alguns requisitos que têm muito a ver com esse ponto de sororidade, né? Então, as pessoas... não é um grupo onde você entra só para receber, mas a gente quer que as pessoas também queiram dar, né? Estejam a fim de puxar outras. Então, quem tiver interesse pode me procurar pelo LinkedIn, é Vanessa Simões no LinkedIn, e eu encaminho. Normalmente, as fichas, a gente apresenta pessoas que a gente conhece, então, normalmente, a gente apresenta gente que a gente conhece, mas eu encaminho, vocês preenchem e a gente tem um processo de seleção, dentro do grupo, muito nesse propósito, né, de seguir o propósito do grupo. Obrigada, Van. Começando dali, Ellen, pode encerrar com a gente. Obrigada, oficialmente, a todas. Eu percebi que eu nem me apresentei, né? Eu sou a Ellen. No final, estou me apresentando. Queria agradecer a recepção. Acho que, para nós, mulheres, ter esse espaço de poder compartilhar e trazer novas mulheres para o grupo e para esse movimento é muito importante, porque traz esse empoderamento, essa coragem, né? Que nós precisamos. Então, obrigada e espero ver vocês aqui no grupo.
Eu também não me apresentei. Eu também moro fora, então uma das coisas que também faz a gente se conectar muito fora do país porque a gente mora nos Estados Unidos, então isso facilita um pouco. Eu faço o Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Eu trabalho desde os meus 13 anos, foi meu tio que fundou, e em 22 eu assumi junto com a maternidade, né? Então eu acabei tendo 2 filhos, tanto o festival quanto a Helena, né? E para mim foi muito importante a questão do grupo, né? Só assim, aproveitando esse gancho, porque foi o meu momento de transição, né? Então ter um local seguro, como ela mesma falou, de dividir todas essas coisas, foi, acho que é o ápice do meu momento assim dentro do grupo. O grupo está super aberto, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Como ela falou que ela quer participar, a gente tem essa curadoria também de entrada, justamente por isso, só para complementar o que a Vanessa falou, que é uma curadoria que a gente faz para entender se os propósitos estão alinhados. Então, todas que estão aqui estão convidadas para preencher essa ficha. A gente não é tão exigente assim, a gente só quer entender um pouco e conhecer um pouco, porque essa curadoria não é só preencher uma ficha, a gente quer conhecer as pessoas, né, que vão estar nesse ambiente seguro junto com a gente. E agradecer uma vez mais. Obrigada. Obrigada, Andressa. Só agradecer. Agradecer você muito por ter convidado a gente. Não foi fácil. Mulheres. É muita mulher. E foi muito legal. Estou acostumada a lidar com muitas mulheres. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigada pelo tempo e obrigada por receberem a gente. Agradeço também, para não chover no molhado. E se eu pudesse deixar um último recado, acho que esse é um grupo de sororidade feminina, que é o grupo do qual a gente faz parte, mas isso não devia limitar nenhuma mulher. Eu demorei muito para entender a potência que tem da gente junto. E eu tenho certeza que nós mesmas, esse é um grupo muito especial para nós, mas nós fazemos parte de outros grupos, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres em vendas e mulheres em CX. Existem grupos de sororidade feminina, e se não existe, cria o seu. Porque acho que o propósito aqui é justamente de trazer essa conexão intencional entre mulheres que vão poder trocar junto com você. Então, esse é um grupo muito bacana, mas não deixem de buscar outros. E obrigada pela escuta hoje. Obrigada, meninas.